Veneno que podemos evitar. Nesse vídeo, vou falar um pouco sobre o açúcar e os adoçantes. Eu sou Eliana Bovolon, nutricionista funcional, ajudo a emagrecer e rejuvenescer com mais saúde. Então, aproveita, ativa o sininho e me segue. Compartilha com seus amigos para não perder nada sobre esses assuntos. Os açúcares refinados e adoçantes devemos usar? Vamos explicar e alguns até posso usar com moderação. Os açúcares, eles são refinados porque já perderam todos os componentes bons que existem, como as vitaminas, os minerais, as fibras, os compostos fitoquímicos. O açúcar, junto com o trigo refinado e os óleos vegetais processados, eles formam um tripé que sustenta a indústria dos junk foods. Isso mesmo, de alimentos ultraprocessados. Além de vazios, esses açúcares vazios de nutrientes. Os açúcares refinados, eles são conhecidos como antinutrientes. Eles consomem os nutrientes do nosso corpo para serem metabolizados, drenados principalmente os minerais do nosso organismo. A sacarose é o principal componente do açúcar comum e é composto de glicose e frutose. Nós vamos entender que esses dois açúcares simples que compõem a sacarose e outras fontes de açúcar natural, em suas versões refinadas e concentradas, ambas têm impacto deletério à nossa saúde. As pesquisas mais recentes apontam, sim, a frutose como a mais prejudicial de todas elas. A glicose, ela é utilizada pela nossa célula do nosso corpo para a produção da energia, o ATP. Os carboidratos, em geral, em última instância, acabam por se tornar glicose no nível celular. Os açúcares e os carboidratos complexos, dentro da sua fonte natural, os alimentos, eles são absorvidos gradualmente pelo nosso corpo. Sendo assim, não apenas são saudáveis, mas eles são vitais. Em versões mais concentradas, tipo o mel, o caldo de cana, as frutas doces e outros alimentos, eles são rapidamente absorvidos pelo nosso corpo, causando grandes picos de insulina e desequilibrando, assim, todo o nosso organismo. Em suas versões mais refinadas, como a sacarose, que é um açúcar comum, a glicose, que vem desprovida de qualquer nutriente, ela funciona muito como antinutriente no nosso corpo, ainda que forneça energia para as nossas células, mas é um antinutriente. A frutose é um adoçante que normalmente é vendido como saudável. Dá a entender que esse extrato de frutas é bem saudável para o nosso corpo, mas, na verdade, é um derivado do xarope de milho, diferente da glicose. A frutose, ela é utilizada pelas células e não tem papel importante para o nosso organismo. Isso nós precisamos entender. A frutose, ela é metabolizada apenas no fígado e ela é guardada sob uma forma de glicogênio. Quando
o fígado já está saturado, o que ocorre frequentemente, quando o fígado já está saturado, o que ocorre frequentemente é a frutose, ela vai ser transformada em gordura e levando a várias doenças, principalmente a doença hepática, que é a gordura não alcoólica, que a gente sabe que isso funciona, que vai levar a uma esteatose hepática. A frutose, ela inibe a supressão da grelina, que é um hormônio produzido no nosso tubo digestivo, que regula a nossa fome. Então, quando comemos a grelina, ela é suprimida e a fome passa. Mas, se essa supressão é inibida, a grelina continua agindo e a pessoa continua com fome. Por isso, aquela compulsão que a pessoa tem por conta que essa grelina não está funcionando do jeito que deve. Então, portanto, se ingerirmos uma bebida com frutose, que a gente fala, pegar o açúcar, por exemplo, a laranja, e espremer a laranja, eu faço um suco da laranja, e eu tenho a pura frutose, que não é a fruta mais. E isso vai fazer com que a gente sente mais fome logo em seguida. Por quê? É como se não estivéssemos ingerindo nada. A frutose, ela vem sendo apontada sempre como a principal causadora dos quadros sérios, como os de resistência à insulina e a síndrome metabólica, que envolve diversos sintomas, como a obesidade, o diabetes, a hipertensão arterial, vários problemas cardíacos. E nós temos também, para entender como funciona, os adoçantes naturais, que eles podem ser consumidos até com moderação, mas nós temos que saber o mal de alguns deles e como eles funcionam. O mel, por exemplo, é uma fonte concentrada do açúcar. O mel, ele além de ser um alimento altamente energético, que a gente diz, né? Calorias de glicose e adoçante. Ele é reconhecido pelas suas propriedades medicinais e também em tradições diversas que já existiram, que existe ainda no Egito, nos índios, nos chineses, na Índia, até a Ayurveda. O mel, ele é constituído por 80% de açúcar, sendo 40% ela é glicose. Apaga. O mel é constituído por volta de 80% de açúcar, sendo 40% frutose e 40% glicose. Ele contém o mel, ele contém aminoácidos, minerais, vitaminas, enzimas, flavonoides, antioxidantes. O mel, ele acalma o nosso sistema respiratório, alivia tosses e sintomas de garganta e ajuda a combater as alergias. Na medicina chinesa, ele é recomendado também para melhorar o funcionamento do intestino. É isso mesmo. Para esse uso, para o mel, né, para usar a melhor forma do mel, a melhor maneira de tomá-lo é de manhã em jejum, sempre misturado com água levemente morna, pois o mel puro e cru, que não passou por nenhum processo de altas temperaturas acima de 45 graus, ele é rico em amilase, é a enzima que digere os carboidratos.
A presença dessa enzima amilase faz com que esse mel seja o adoçante ideal para mingais, para pães, torradas, já que a amilase colabora com a digestão desses grãos. Agora, o mel também pode ser utilizado para fins curativos e até estéticos sobre a pele, isso mesmo. Ajuda na cicatrização, poderes, ele tem antibióticos e também ele nutre e deixa a pele mais bonita. Por isso existem muitos cosméticos à base de mel. Porém, o cuidado ao escolher o seu mel. Infelizmente, a maior parte dos mel, infelizmente, a maior parte do mel encontrado no mercado não são puros. Eles passam por processos envolvendo muito calor, que vai alterar a qualidade desse mel. Então, para aproveitar o máximo dos benefícios do mel, é essencial que esse seja puro e, de preferência, cru, que não tenha sido passado por processos de altas temperaturas, mais altas que 45 graus. Na medicina, na terapia Ayurveda, eles mencionam sempre a categoria entre vários milênios, né, sobre o mel, que quando ele é aquecido, esse néctar, esse mel que é o néctar deles, pode ser puro veneno. Então, tomar muito cuidado com isso. Depois nós temos o melado, a rapadura, o açúcar mascavo, que a cana, ela foi originária da Ásia e já é conhecida, a cana originária da Ásia já era conhecida e utilizada por sua doçura em alta carga energética há milênios. O primeiro registro de açúcar mascavo é de mais ou menos 3.000 anos lá na Índia. O açúcar mascavo ele é feito a partir do cozimento do caldo da cana, que é livre de algumas impurezas e já é solidificado, vira a rapadura, que moída resulta no açúcar mascavo. Olha que interessante, para quem não sabia da cana, como funciona o açúcar mascavo e a rapadura. Entre esses três produtos derivados da cana, contém também algumas vitaminas e tem boa qualidade de minerais também. Principalmente contém ferro, manganês, magnésio e potássio. O índice glicêmico, ele é alto, apenas um pouco mais baixo do que o açúcar refinado. Então, temos que tomar cuidado com isso também. Mas pelo menos você sabe que tem mais nutriente do que o açúcar refinado, que ele é zero de nutriente. Então, nada que justifique o acréscimo de açúcar nas nossas preparações, certo? Mas se deve evitar o máximo quando for escolher um açúcar. Nós sabemos também que existe um açúcar que ele é lá do hemisfério norte, que ele chama maple syrup. Ele se chama maple syrup. Ele se chama maple syrup, que é uma seiva associada, extraída das árvores no final do inverno e que dá o início na primavera, lá nesse hemisfério norte. Quando
Não, mas esse daqui nós não vamos falar desse açúcar. Não, esse tira fora. Nós vamos falar agora de outro açúcar. Nós vamos falar agora nós vamos falar agora do xarope de agave. Não é um alimento saudável, embora com índice glicêmico mais baixo, o adoçante de agave tem alto teor de frutose, que é livre, sendo, portanto, tão nocivo quanto o xarope de glicose de milho. Então, como nós vamos falar mais adiante, a frutose, ela é ainda a pior do que a glicose. O nível de frutose no agave pode ser até 90%. E ele deve ser sempre evitado. Esse a gente não deve usar mesmo. O xarope de milho, por sua vez, ele também tem o mesmo que o xarope de agave, um alto teor de frutose livre, que é extremamente nocivo e, infelizmente, cada vez mais utilizado pela indústria. Por isso, os alimentos industrializados nós devemos tirar da nossa vida. E são, em sua grande maioria, os alimentos industrializados são, em sua grande maioria, os alimentos industrializados, em sua grande maioria, eles são adoçados com o xarope de milho. E esse deve ser evitado sempre. Nós temos também o xarope de iacom, que é um derivado de um tubérculo da batata iacom, que é originária lá dos Andes. Esse adoçante, ele se destaca... Esse adoçante, ele se destaca pela presença de fruto-óleo-sacarídeos, que atuam no crescimento da flora, que a gente falava intestinal, da nossa microbiota intestinal, e contribui para a nossa saúde intestinal. O gosto não é agradável para todos, mas ele contém um índice glicêmico baixo. Depois nós temos o açúcar de coco. O açúcar de coco, ele é tradicionalmente das regiões lá da Indonésia e é extraído da seiva, dos cachos das flores de palmeiras. Não é interessante? Assim como o mel e o melado, o açúcar de coco também ele contém muitos minerais, que nós podemos destacar bastante o zinco. O que diferencia nutricionalmente desses é o índice glicêmico mais baixo. Isso significa que esses açúcares é metabolizado de forma mais suave pelo nosso organismo, sem elevar bruscamente os níveis de glicose no sangue. E o seu sabor é muito agradável e pode adoçar igualmente ou melhor que o açúcar comum. Mas ainda assim não deixa de ser um açúcar. Então, algo para ser utilizado com muita moderação. Depois, agora nós vamos ver os tipos de adoçante que não tem quase... O índice glicêmico é baixo, mas que deve ser usado com muita moderação. Nós temos o stevia. Ele é extraído de uma planta nativa, lá da América do Sul. O stevia, extraído de uma planta nativa da América do Sul. É um dos adoçantes raros naturais, cuja a sua doçura não provém de nenhum tipo de açúcar. Ele tem basicamente 0 calorias, mas não... E não só não traz os malefícios do açúcar, mas ele inclusive pode trazer alguns benefícios
à nossa saúde. Porque alguns estudos demonstram que o stevia, ele pode ajudar os que sofrem com pressão alta e também ajudar a diminuir os níveis de glicose no sangue nos diabéticos. Suas propriedades que ele existe, os edulcorantes, provém de mais de uma substância, sendo que uma delas tem por característica um gosto levemente amargo e é considerável e é considerado desagradável por muitas pessoas. Este amargor, ele provém de um glicosídeo que se chama esteviosídeo e que aparece em maior quantidade nas folhas do que nas outras substâncias de outros adoçantes. A qualidade dos adoçantes extraídos da estévia, ele é variável devido a essa característica. A grande maioria contém o esteviosídeo. E deixa característico um gosto residual. Aqueles feitos exclusivamente a partir da rebaldiose, A, compõem apenas 10% de folha e são os melhores, basicamente eliminando qualquer traço daquele gosto de amargor. Ele tem o poder de adoçar aproximadamente o estévia 300 vezes mais do que o açúcar. O adoçante natural ideal para aqueles que têm problemas relacionados com a insulina ou a obesidade, mas mesmo assim, vocês viram, ele aumenta 300 vezes mais do que o açúcar. Então, quanto menos eu usar, quanto menos eu partir para esse lado de adoçantes, mesmo natural, melhor para a minha saúde. Então, ele tem efeitos que também impedem o meu emagrecimento. A talmatina, ela é um adoçante natural, uma mistura que é de proteína extraída de uma planta lá da África Ocidental, portanto, ela não possui carga glicêmica e é metabolizado com as demais proteínas da dieta. Os nativos usavam já na época como adoçante e realçador de sabor também. É um aroma em alimentos e bebidas. A talmatina, ela é utilizada como adoçante ou aditivo alimentar mesmo, que é intensificador de sabor no Japão desde lá 1979. Como seu poder adoçante é muito elevado, ele costuma ser misturado a outros tipos de adoçante ou outras substâncias neutras para ser comercializado. Então, tenham muito cuidado quando vocês comerem produtos que têm adoçantes e produtos industrializados, porque eles vão ter muitas misturas desses tipos de adoçantes, e isso vai te fazer muito mal e impedir o seu emagrecimento. Os polióis, os alcoóis de açúcar, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Os polióis são compostos que ocorrem naturalmente em vegetais. As estruturas moleculares são próximas do açúcar e do álcool. Os polióis, eles não causam nenhum efeito similar. Os polióis não causam nenhum efeito similar ao álcool, embora sejam doces.
e seus efeitos no organismo são bem diferentes do açúcar e do álcool. Existem diversos polióis, cada qual com a sua característica própria. E dentre eles, os mais conhecidos são o xilitol, o eritritol, o lactitol, o maltitol, o isomalte, o manitol e o sorbitol. A maioria dos polióis é derivado de fibras naturais. A grande vantagem dos polióis é seu sabor neutro. Seu índice e carga glicêmica são baixíssimos. E a sua versatilidade na gastronomia é grande. Muitas pessoas utilizam. E dizem que é o produto feito sem açúcar. Não é assim que funciona. É sem açúcar, mas contém adoçante. Então, ele tem açúcar, sim, de outra forma. Eritritol. O eritritol, ele tem um sabor bem próximo. O eritritol, ele tem um sabor bem próximo do açúcar, com um leve gostinho, né? Ele tem um gostinho diferente que a gente percebe que é um adoçante. É zero de índice glicêmico, contém apenas 6% de calorias do açúcar e 70% da sua doçura. Ele é excretado, como os outros polióis, em excesso pode causar, sim, problemas intestinais. Então, muito cuidado, porque também não deixa de ser um adoçante. Depois nós temos o xilitol, que ele tem a aparência e o gosto bem parecido com o do açúcar, com 40% menos de com 40% menos de calorias e tem um baixo índice glicêmico, de apenas 7, para vocês terem noção como é baixo. Enquanto o açúcar comum, ele está entre 80, 70, o xilitol tem a aparência e o gosto bem parecidos com o do açúcar, com 40% menos de calorias e baixo índice glicêmico de apenas 7, enquanto o do açúcar comum está entre 60 a 70. O xilitol, ele não afeta a insulina, portanto, ele pode ser uma opção para as pessoas com diabetes, pré-diabético e até na obesidade, mas sabendo que é um adoçante, que ele vai adoçar, vai mexer no seu sistema como um todo e pode sim atrapalhar no seu emagrecimento. É só mesmo para as pessoas irem tirando o açúcar, fazendo a troca, colocando esses menos agressivos, mas depois tirar eles de uma vez por todas, né? A gente não deveria comer nenhum tipo de açúcar. E uma curiosidade sobre o xilitol é que ele deixa, assim, uma sensação refrescante na boca. E na saúde bucal, né, ele pode prevenir cáries, porque ele, diferentemente da sacarose, ele não serve como alimento para as bactérias nocivas. Então, isso pode ser um benefício contrário do açúcar, que ele vai alcalinizar a nossa saliva, ajudando a prevenir da placa bacteriana e das cáries. Porque ao fermentar o açúcar, as bactérias se proliferam, deixando o nosso pH do interior da boca mais ácido, o que vai corroendo o esmalte do dente e alimentando, assim, a placa bacteriana, que pode levar a uma gengivite, às cáries. Então, o xilitol ataca diretamente essas bactérias patogênicas da nossa boca. Ao diminuir a glicose disponível no sangue e na boca, diminuímos também os nutrientes dessas bactérias. E ao consumir xilitol, não só
fornecemos alimento para estas, mas ao tentarmos, ao diminuir a glicose disponível no sangue e na boca, diminuímos também os nutrientes dessas bactérias. E quando consumimos o xilitol, não só fornecemos alimento para essas bactérias, que a gente... Não, peraí. Diminuímos também os nutrientes dessas bactérias, e quando é consumido o xilitol, essas bactérias não têm o alimento, então elas acabam morrendo pela falta, né, da glicose. Estudos também mostram que o xilitol ele pode combater algumas infecções de algumas bactérias dos ouvidos, né, e dos sinos da face. Então, e o xilitol também combate, por ser um adoçante e não um açúcar, ele combate a Candida albicans, que é um fungo causador de inúmeros problemas para a nossa saúde. O xilitol, ele tem um grande potencial de alimentar as bactérias benéficas da nossa microbiota intestinal. E, assim, alguns dizem que é como similar a um prebiótico, mas mesmo assim, quanto menos usarmos, melhor. Como os outros polióis, se em excesso, porque as pessoas não consomem pouco, de vez em quando, esporadicamente. Quando usado em excesso, vai causar, sim, distúrbios no nosso sistema digestivo. O cuidado, principalmente com cachorros dentro de casa, olha, é uma informação importante, o xilitol, ele é tóxico para cães. Se ele é tóxico para cães, pode falar que eles são bons para bactérias benéficas, mas eles não dão alimento para as maléficas, por isso as benéficas se sobressaem. Isso é um bom funcionamento, mas se faz mal para animais, que é tóxico, imagina no nosso corpo também. Então, aqui, as diferentes tipos de adoçantes para vocês saberem, se informarem melhor, mas que eles atrapalham na nossa vida, com certeza. E os adoçantes artificiais, como nós já vimos, eles são causados como nós já vimos, os problemas causados pelo açúcar refinado são inúmeros. A alternativa para adoçar sem os danos do elevado alto teor calórico e do alto teor do índice glicêmico, muitos estão sendo pesquisados em laboratórios para saber realmente, mas são substâncias artificiais. E isso prejudica, sim, com o uso de muito tempo. Você vai usando, né, todos os dias, vai sim fazendo vai sim trazendo muitos malefícios para a nossa saúde. Os adoçantes mais conhecidos que existem, que a gente costuma ver no mercado e as pessoas consomem muito, são aspartame, a sucralose, o ciclamato, a sacarina, a aneltame, a adivantame. Esses são muito ruins. E eles são os maiores campeões de reclamações de problemas de saúde no FDA norte-americano. E, com certeza, deveria servir como um indicativo para as pessoas. Muitos estudos relacionados a todos esses adoçantes informam que eles causam, sim, muitos danos à saúde e muitos estão ligados a muitas enxaquecas, a efeitos cancerígenos. Então, pesquise,
quando você for usar algum adoçante, de preferência pelos menos problemáticos para a nossa saúde, que afeta menos a nossa microbiota intestinal, para você retirando o açúcar branco e depois você tira também esses, porque a recomendação é evitá-los, porque já são artificiais e não fazem parte da nossa receita, da nossa dieta humana. Então, melhores e piores. Eu acho que agora, certamente, você ficou claro que as piores opções são os açúcares refinados, os xaropes de milho, o agave, porque ele contém frutose livre. Então, o ideal é nunca utilizá-los. Então, o ideal é nunca utilizá-los. Não se esqueça que estão quase sempre incluídos nos produtos processados e industrializados. Se o uso de adoçante for algo bem esporádico, para você que está retirando açúcar branco, mas ainda tem aquela vontadezinha do doce, bem esporádico, e você tem um estilo de vida saudável, esses adoçantes naturais não terão um problema. Esses adoçantes naturais não vão prejudicar tanto a sua dieta, a sua saúde, mas dando sempre opções, considerar melhor para ser usado um mel puro cru, sem ter aquelas altas temperaturas, e o açúcar de coco ou talvez até o melado, para a receita, para você poder usar, né, sobre forma de calor ou adoçar algumas bebidas quentes, como você gosta do seu café. O café deveria ser tomado sem açúcar, mas sempre lembrando com moderação, sempre lembrando também que o açúcar é açúcar, mesmo os mais naturais. E vale a observação, para as frutas, o ideal é evitar sucos de frutas em geral. Não devemos comer, não devemos tomar suco de fruta, e sim comer a fruta. Quem bebe suco, seja concentrado ou coado, está consumindo muita frutose. E quem tem sede, bebe água. Quem tem fome, come fruta. Mesmo as frutas in natura, quando muito doce, para aqueles que estão trabalhando com o máximo de equilíbrio, torna-se, sim, um alimento com muito açúcar e é uma sobremesa esporádica, porém é uma sobremesa e não precisa de adoçar, já vem pronto da natureza. Comida é comida. Então, eu sempre falo, descasque mais e desembrulhe menos. É claro que a tolerância de carboidratos varia de acordo para cada indivíduo, mas no caso dos adoçantes, o que podemos usar com moderação seria mesmo a estévia, o xilitol e a talmatina e esporadicamente também o eritritol. Mas o que eu falo para você agora, você já entendeu como funciona os açúcares, os adoçantes, os venenos que nós temos na nossa alimentação. Se eu quero emagrecer, se eu quero saúde, seja em que nível for, eu tenho que tirar o açúcar branco em primeiro lugar, passar por os melhores, eu falo entre aspas, né? Os adoçantes melhores, mais naturais, para você retirar depois de vez da sua vida todos os tipos de açúcares, que o açúcar não faz bem. Como a fruta, que é mais saudável, tem vitaminas, tem fibras, enriquece o seu paladar. Então, comigo agora. Gostou desse conteúdo?
Quer saber mais sobre isso, sobre emagrecimento? Não perca, me segue, compartilha com seus amigos, que nós estamos trazendo sempre conteúdos que vão ajudar a você a emagrecer, a rejuvenescer com mais saúde.